O dia tinha finalmente chegado. O grande dia. Isabela estava no salão, vestida com seu deslumbrante vestido de noiva, os cabelos cuidadosamente penteados e o rosto iluminado por um sorriso nervoso, mas genuíno. Era o tipo de sorriso que ela usava quando estava prestes a realizar um sonho, e aquele sonho era, sem dúvida, casar com Renato. Eles estavam juntos há anos, desde a faculdade, e seu amor parecia imbatível, imortal. Ela podia ver seu futuro ao lado dele, uma casa, filhos, uma vida construída com o homem que ela sempre acreditou ser o único para ela. O salão estava repleto de flores brancas, velas delicadas espalhadas por mesas elegantemente arrumadas. A luz suave que filtrava pelas grandes janelas dava ao ambiente um ar de conto de fadas. Tudo estava perfeito. Os convidados, que se acomodaram nas cadeiras em filas ordenadas, trocavam olhares curiosos e sorrisos esperando um momento mágico. Mas, ao contrário do que Isabela imaginava, nada estava prestes a ser perfeito. Ela sentia as borboletas em seu estômago, mas não era apenas ansiedade de noiva. Havia algo mais, algo que a fazia se questionar se estava fazendo a escolha certa. Mas as dúvidas foram rapidamente afastadas pelo pensamento de Renato, o homem que ela amava com todo o seu ser. Isabela olhou para o espelho uma última vez. A maquiagem estava impecável. Seus olhos brilhavam com a expectativa do futuro. A mulher no reflexo parecia tão tranquila, mas por dentro, ela sentia um turbilhão. Ela respirou fundo e tentou afastar qualquer vestígio de insegurança. É só uma grande mudança, ela se dizia. Nada a temer. Quando o som da música começou a tocar, uma onda de emoção a invadiu. O cortejo de entrada começou, e Isabela foi acompanhada por seu pai até o altar. Ele a olhou com ternura, como se quisesse protegê-la de algo que ele sabia que ela não poderia prever. Ele não disse nada, mas seus olhos estavam carregados de um pressentimento que Isabela não soubera reconhecer. Ela deu os primeiros passos em direção ao altar, seu coração batendo mais forte a cada movimento. O altar estava adornado com flores brancas e uma imponente decoração que tornava tudo ainda mais grandioso. Seus olhos se encontraram com os de Renato, que estava ali, de terno escuro, com um sorriso radiante e uma expressão cheia de amor. Ele parecia perfeito, o homem com quem ela dividiria sua vida. Mas, à medida que ela se aproximava dele, a sensação de tranquilidade começou a se desfazer. Uma dúvida fugaz, como uma sombra, atravessou sua mente. Algo estava errado. Renato parecia distante. Ele olhou para ela, mas seus olhos não estavam como ela se lembrava. Ele parecia nervoso, inquieto, e, por um breve momento, Isabela se questionou se ela estava enxergando as coisas de forma exagerada. Ao chegar perto dele, o silêncio tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo som suave da música. O celebrante iniciou a cerimônia, e tudo parecia acontecer de forma automática. As palavras que eram ditas não conseguiam mais atravessar a neblina de confusão na mente de Isabela. Quando chegou o momento de Renato dizer sim, ele hesitou. Por um segundo, ele olhou para Isabela, seu rosto contorcido em uma expressão que ela não conseguia entender. Ele limpou a garganta. Então, disse algo que fez o chão desaparecer sob seus pés. Eu não posso mais fazer isso. O mundo parou. Isabela piscou várias vezes, tentando compreender aquelas palavras, mas elas estavam simplesmente fora de lugar. Era como se o som da sua voz tivesse ecoado na sala, mas ninguém mais tivesse ouvido. Ela olhou para os olhos de Renato, tentando ver alguma explicação, alguma justificativa. Mas ele estava vazio, distante. A frieza nos seus olhos era quase cruel. O celebrante, atônito, olhou para Renato, aguardando uma explicação. Mas Renato não parecia se importar com mais ninguém. Ele deu um passo para trás, afastando-se lentamente de Isabela, como se quisesse sumir. Renato, o que está acontecendo? O que você está dizendo? A voz de Isabela saiu trêmula, mas com a esperança de que aquilo fosse algum tipo de piada. Mas a expressão no rosto dele não era de alguém brincando. Ele estava sério, decidido, frio. Eu não te amo mais, Isabela. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Isabela sentiu suas pernas fraquejarem, e o mundo ao seu redor parecia girar. Ela olhou para as pessoas ao seu redor,
os rostos dos convidados começando a se transformar em manchas borradas. Era como se ela estivesse assistindo a uma cena de um filme que não fazia sentido, uma história que ela não estava pronta para viver. O silêncio na igreja foi absoluto. Ninguém sabia o que fazer, e ela não conseguia mais respirar. O som de suas próprias lágrimas foi a única coisa que ela ouviu, mas sua mente estava vazia. Como isso era possível? Como o homem com quem ela sonhou por anos podia ser tão cruel, tão impiedoso? E por que agora? Porque naquele momento, Isabela tentou falar, mas sua voz não saía. Ela ficou parada ali, olhando para Renato, que parecia cada vez mais distante. Ele virou-se e começou a caminhar em direção à saída, deixando-a sozinha, abandonada no altar. O peso da vergonha e da humilhação a fez querer se afundar no chão. Ela sentiu que todos os olhos estavam sobre ela, julgando, se perguntando o que havia acontecido. Mas ninguém poderia compreender a dor que ela estava sentindo. Ela havia sido deixada por um homem com quem tinha planejado sua vida, em público, diante de todos. Era como se o amor que ela acreditava ser inquebrantável tivesse se desfeito em um segundo. Aquela não era a história de amor que ela imaginava. E, naquele momento, Isabela sentiu uma raiva e uma tristeza imensas, mas também uma estranha sensação de liberdade. Era como se a dor a estivesse empurrando para um novo começo, mas ela não sabia como dar o primeiro passo. Enquanto os convidados começavam a sussurrar e a se afastar, Isabela se sentou, derrotada, na última cadeira da igreja, tentando absorver o que havia acontecido. Tudo o que ela sabia era que aquele casamento, o casamento dos seus sonhos, tinha acabado de ser destruído. E ela não sabia como lidar com isso. Isabela não sabia quanto tempo havia se passado desde que Renato a deixou ali, sozinha, no altar. O mundo à sua volta estava turvo, as vozes dos convidados pareciam distantes, como se ela estivesse submersa em um oceano de tristeza. As lágrimas que ela pensou que já haviam cessado voltaram, e ela sentiu como se o ar tivesse ficado espesso demais para respirar. Ela se levantou lentamente, sentindo o peso do vestido de noiva que a arrastava, e caminhou para fora da igreja, sem destino certo. Não se importava para onde estava indo. Naquele momento, tudo o que ela queria era escapar daquelas paredes que pareciam sufocá-la, do olhar piedoso das pessoas que ainda a observavam. Só queria encontrar algum lugar onde pudesse se esconder, onde sua dor não fosse visível aos outros. As portas de vidro da igreja se abriram com um rangido suave. Ao sair para o jardim, Isabela se sentiu finalmente livre, apesar de ainda estar atada à dor que a consumia. Ela caminhou sem rumo, os saltos pesados e desconfortáveis tornando a caminhada mais difícil. O ar fresco do lado de fora parecia trazer um pouco de alívio, mas a sensação de vazio era avassaladora. Sentou-se em um banco isolado do jardim, olhando para o céu, agora com nuvens pesadas, como se o tempo estivesse refletindo sua tristeza. O vento soprava suavemente, mas Isabela estava imersa em um silêncio profundo, que quase parecia ensurdecedor. Como pude ser tão tola? Ela pensava consigo mesma. Como não percebi que isso estava prestes a acontecer? Nesse momento, o som suave de passos interrompeu seus pensamentos. Isabela olhou para o lado e viu um homem aproximando-se, com passos firmes e decididos, mas sua postura não era ameaçadora. Ele parecia tão desconfortável quanto ela, como se estivesse sendo arrastado por um impulso que não podia controlar. Você está bem? A voz do homem ecoou suavemente em sua direção, e Isabela levantou os olhos, surpresa. Ela não sabia quem ele era, mas sua presença, em meio ao caos da sua mente, parecia estranhamente reconfortante. O homem tinha cabelos escuros e bem cortados, um traje impecável que contrastava com a situação ao seu redor. Seus olhos eram intensos, mas sua expressão era de compaixão genuína. Isabela tentou sorrir, mas a dor no peito foi tão forte que ela mal conseguiu controlar as lágrimas que estavam prestes a cair. Estou tentando processar tudo isso, ela respondeu, sua voz embargada. Ele me deixou, na frente de todos. O homem, percebendo o quanto ela estava fragilizada, sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Ele a observava por um momento, avaliando a situação. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma empatia silenciosa. Eu sei, ele disse,
Sua voz grave e tranquila. Eu estava lá dentro. Vi tudo. Isabela olhou para ele, surpresa. Você estava lá. Ela não conseguia lembrar de ter visto aquele homem no casamento, mas ele tinha algo de familiar. Talvez fosse o tipo de pessoa que era discreta, ou talvez ele tivesse se misturado com os outros convidados. Sim. E, mesmo que não pudesse sentir a dor que você está sentindo, posso compreender a humilhação. Ninguém deveria passar por isso, especialmente em público. Ele disse, suas palavras profundas, mas não forçadas. Ela olhou para ele, tentando ler algo em seus olhos. Ele parecia diferente. Não parecia ser alguém que fosse apenas se aproximar de uma noiva abandonada por compaixão vazia. Havia algo mais, algo misterioso, mas ao mesmo tempo reconfortante. Você não tem que ouvir isso. Eu não sou boa companhia no momento, Isabela disse, secando uma lágrima que escapou. O homem balançou a cabeça. Você está enganada. Às vezes, apenas ouvir já é o suficiente. Eu sei que não há palavras mágicas para curar uma dor como essa, mas talvez, se você quiser, eu possa ajudar de outra maneira. Você não precisa estar sozinha. Isabela sentiu uma onda de desconforto se misturar com gratidão. Era estranho, mas ele tinha algo que a fazia se sentir segura, como se ele fosse alguém que poderia ajudá-la a enxergar além da dor do momento. Eu não sei como isso aconteceu. Eu sempre pensei que estava fazendo a coisa certa. Que ele era o homem da minha vida. Ela falou, sua voz quebrando. Como? Como ele pôde fazer isso comigo? O homem suspirou e olhou para o horizonte, como se estivesse refletindo sobre suas próprias palavras. Às vezes, as pessoas não são o que esperamos que elas sejam. Às vezes, o que pensamos que é amor é só uma expectativa que não se confirma. Você não foi descartada, Isabela. Você está sendo redirecionada. Esse é apenas um capítulo doloroso que a vida colocou em seu caminho, mas há mais por vir. Ela o encarou, surpresa com a profundidade de suas palavras. Como ele sabia seu nome? Ele devia ter visto a confusão em seu olhar, porque ele logo explicou. Vinícius. Eu sou Vinícius. E, se você me permitir, posso ser alguém que você pode confiar. Não estou aqui para dizer que entendo exatamente como você se sente, mas posso te ajudar a encontrar um novo caminho. Não é fácil, mas às vezes é necessário. Isabela o observou por um momento. Não sabia por quê, mas havia algo em Vinícius que a fazia sentir-se, de algum modo, compreendida. A dor ainda estava ali, intensa e real, mas o jeito como ele a tratava parecia restaurar uma pequena centelha de esperança em seu coração. Ela não sabia como reagir, ou até mesmo o que dizer. Mas, pela primeira vez desde o abandono no altar, ela sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha. Vinícius, com sua presença tranquila e palavras cuidadosas, parecia ser a âncora que ela precisava naquele momento turbulento. Eu não sei se consigo, mas talvez eu precise de um pouco de ajuda. Só por agora, ela sussurrou, sua voz ainda embargada, mas com uma fraqueza que revelava a abertura que começava a sentir. Vinícius sorriu gentilmente, sem pressa. E você terá minha ajuda, Isabela. Às vezes, os momentos mais difíceis podem nos ensinar as lições mais valiosas. A conversa seguiu por mais alguns minutos. Enquanto Isabela sentia o peso da dor diminuir um pouco, ela não podia deixar de pensar que aquele encontro não havia sido coincidência. Algo maior estava se desenrolando diante dela, algo que ela ainda não compreendia, mas que, de alguma forma, a fazia querer acreditar em um futuro onde a dor pudesse ser superada. Isabela passou as semanas seguintes tentando colocar sua vida em ordem. O casamento que nunca aconteceu ainda estava fresco em sua mente, como uma cicatriz que se recusava a cicatrizar. Cada vez que ela se olhava no espelho, se lembrava da mulher que foi abandonada no altar, da vergonha e da dor que sentiu. Mas havia algo diferente nela agora, algo que ela não conseguia identificar, mas que começava a tomar forma de uma maneira silenciosa. Vinícius, sem saber, se tornará uma âncora em sua vida. Ele não a forçou a falar mais do que ela queria, mas estava sempre ali quando ela precisava. Era como se ele tivesse uma capacidade única de perceber quando ela precisava de uma palavra amiga,
um gesto de carinho ou até mesmo um silêncio confortável. Ele apareceu para ela em momentos inesperados, como um farol que guiava a sua escuridão. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais, algo que ela não sabia como processar. Foi em uma tarde chuvosa, algumas semanas após o fatídico dia no altar, que Vinícius a convidou para jantar. Ele havia sugerido que fosse algo simples, em um restaurante acolhedor no centro da cidade. Isabela, ainda se acostumando com a nova fase de sua vida, aceitou, hesitante, mas também ansiosa por uma pausa da rotina solitária que começara a construir. O restaurante era pequeno e íntimo, com luzes suaves e uma música ao fundo que tornava o ambiente agradável e relaxante. Quando Isabela chegou, Vinícius estava sentado em uma mesa próxima à janela, observando a chuva lá fora, mas com um sorriso caloroso ao vê-la se aproximar. Ele se levantou para cumprimentá-la e, por um instante, Isabela sentiu uma leveza em sua alma que não sentia há muito tempo. "Eu sabia que você viria", Vinícius disse, com um sorriso intrigante, como se estivesse ciente de algo que ela ainda não entendia. Isabela sorriu timidamente. "Eu não sei se deveria. Eu ainda estou tão longe do que costumava ser." "Você não precisa estar em nenhum lugar agora, Isabela. O que você precisa é se permitir ser quem você é, sem pressões, sem expectativas de ninguém além de você mesma. Não importa o que aconteceu no passado, você está aqui, agora, e isso é o que importa." As palavras dele penetraram em sua mente de maneira profunda. Era como se Vinícius estivesse dizendo o que ela sempre precisou ouvir, mas nunca teve coragem de admitir. Que ela não precisava ser a mulher perfeita, a mulher que todos esperavam que fosse. Ela podia ser vulnerável, imperfeita e, mais importante, ela podia ser feliz, mesmo que não soubesse exatamente como fazer isso. Ao longo do jantar, a conversa fluiu de maneira natural. Eles falaram sobre trabalho, viagens, até mesmo sobre coisas que nunca haviam discutido antes. Vinícius era interessante, inteligente, e tinha uma visão de vida que a fazia ver o mundo de uma maneira diferente. Mas havia algo no modo como ele olhava para ela, algo que Isabela não conseguia decifrar. Era como se ele visse algo nela que ela mesma ainda não tinha descoberto. Após o jantar, eles caminharam pelas ruas do centro da cidade, agora quase vazias, com as luzes das lojas refletindo nas poças formadas pela chuva. A cidade parecia mágica naquela noite, silenciosa e serena, e Isabela sentia um conforto crescente ao lado de Vinícius. Ele caminhava ao seu lado, sem pressa, respeitando seu espaço, mas oferecendo uma presença reconfortante que a fazia se sentir segura. "Você sabia que, antes de tudo isso, eu estava vivendo apenas para agradar os outros?" Isabela disse, quebrando o silêncio. A sinceridade de suas palavras foi um alívio para ela. Não estava mais escondendo o peso do que havia passado, não precisava mais fingir que estava bem. Vinícius olhou para ela, como se estivesse prestando atenção com uma paciência quase infinita. "Eu acho que todos nós, em algum momento, fazemos isso. Mas a verdadeira liberdade começa quando você deixa de se importar com as expectativas dos outros e começa a viver para você mesma." Ela olhou para ele, surpreso com a profundidade das palavras de Vinícius. Ele não estava apenas tentando consolá-la, ele estava oferecendo-lhe algo muito mais valioso, uma nova perspectiva de vida. Ele não falava como alguém que via a dor dela como uma fraqueza, mas sim como alguém que sabia que, por trás da dor, havia uma força enorme esperando para ser descoberta. "Eu não sei se sou capaz de viver sem as expectativas dos outros. É difícil. Eu vivi toda a minha vida sendo quem as pessoas esperavam que eu fosse, não quem eu realmente sou", Isabela confessou, sentindo a vulnerabilidade em sua voz. Vinícius parou de caminhar por um momento, olhando para ela com uma suavidade em seus olhos que a fez sentir que, pela primeira vez, alguém realmente a entendia. "Você não está sozinha nisso, Isabela. Não tem pressa. O que você precisa fazer é se permitir descobrir quem você é, sem pressões, sem medos. E, por mais que você sinta que perdeu algo, acredite em mim quando digo que você vai encontrar algo muito melhor no caminho. Algo que você nunca imaginou que poderia ser seu." Eles continuaram caminhando, agora mais lentamente, como se o tempo tivesse desacelerado. A chuva havia parado,
mas a sensação de renovação permanecia. Isabela não sabia se estava começando a se apaixonar por Vinícius ou se estava apenas grata pela maneira como ele a ajudava a se reconstruir. Mas, de algum modo, ela sabia que ele estava se tornando uma presença importante em sua vida, alguém que, sem sequer tentar, a fazia sentir-se mais forte. Antes de se despedirem naquela noite, Vinícius a olhou com um sorriso gentil. Você está mais forte do que pensa, Isabela. E sei que, quando estiver pronta, você encontrará o amor de uma forma que nunca imaginou ser possível. Mas, por agora, é importante que você se ame em primeiro lugar. Isabela sorriu, seus olhos um pouco marejados, não de tristeza, mas de algo mais profundo. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava no caminho certo. O amor, que antes parecia distante e inalcançável, agora parecia algo que ela poderia conquistar, mas não porque precisasse dele para se sentir inteira, mas porque ela poderia ser amada por ser quem realmente era. Obrigado, Vinícius. Não sei o que faria sem você. Você nunca estará sozinha, Isabela. Lembre-se disso. Isabela não conseguia mais negar. Algo em Vinícius a atraía, mas ela não sabia como lidar com isso. Nos últimos dias, seus encontros se tornaram mais frequentes, e cada vez que ele estava por perto, ela sentia uma mistura de ansiedade e conforto. Ele parecia ter o poder de fazer a dor desaparecer, ao menos por um tempo. Mas a dúvida, o medo de se entregar novamente a alguém, ainda a atormentava. Vinícius era diferente de tudo o que ela havia conhecido. Ele era calmo, centrado, e sabia exatamente o que dizer para acalmá-la. Mas havia algo mais, algo que Isabela não conseguia colocar em palavras. Talvez fosse a forma como ele a olhava, como se a visse de uma maneira única, ou talvez fosse a maneira como ele a fazia sentir-se forte, mesmo nos momentos em que ela se sentia vulnerável. Ele não era o tipo de homem que se apressava a conquistar, mas suas ações falavam por si mesmas. Naquela tarde, Isabela encontrou-se mais uma vez com Vinícius para um café em um pequeno bistrô da cidade. Ela chegou antes dele e, enquanto aguardava sua chegada, seus pensamentos eram uma mistura de confusão e curiosidade. O que ela sentia por ele? Era apenas gratidão, ou algo mais profundo estava começando a nascer? A última coisa que ela queria era se precipitar, especialmente depois do que aconteceu com Renato. Mas Vinícius era tão diferente, tão paciente, e algo em seu sorriso a fazia sentir que talvez pudesse se permitir confiar nele. Vinícius chegou com um sorriso discreto no rosto. Ele sempre parecia tranquilo, como se o tempo nunca o pressionasse. Ele se sentou à sua frente e, ao olhá-la, a intensidade do olhar dele a fez sentir um arrepio na pele. Não era o olhar de um homem que queria agradar, mas de alguém que estava genuinamente interessado nela como pessoa, não apenas como um objeto de desejo. Oi, Isabela, ele disse suavemente, como se o simples fato de vê-la fosse algo significativo para ele. Oi, ela respondeu, tentando controlar o turbilhão de emoções que se passava dentro de si. Eles conversaram sobre coisas triviais por algum tempo, o clima, o trabalho de ambos, filmes que haviam assistido recentemente. Mas, com o passar do tempo, Isabela percebeu que, por mais que tentasse, sua mente estava constantemente voltando para uma única questão: o que ela realmente sentia por Vinícius. Ela não podia continuar se escondendo atrás de perguntas e inseguranças. Vinícius, ela começou, hesitante. Eu preciso ser honesta com você. Ele a observou atentamente, sem pressa de interromper, como se soubesse que o momento dela de falar estava chegando. A expressão dele era serena, mas havia algo nos seus olhos que a fazia sentir que ele entendia suas dúvidas, suas inseguranças. Sobre o que? Ele perguntou com uma calma desconcertante. Isabela respirou fundo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sinto que estou começando a me envolver com você, mas eu tenho medo. Tenho medo de me entregar de novo. Não sei se estou pronta. Não sei se posso confiar em meus sentimentos depois de tudo o que aconteceu com Renato. Vinícius não respondeu de imediato. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando o que ela dizia, antes de finalmente falar, com a voz suave, mas firme. Isabela,
Você não precisa ter todas as respostas agora. Eu entendo o que está acontecendo dentro de você, e sei que confiar em alguém de novo depois de ser machucada é difícil. Eu não vou apressar nada. Se você precisar de tempo, eu vou te dar o tempo que for necessário. Isabela o observou, surpresa com a sinceridade nas palavras dele. Era como se ele realmente entendesse sua dor, como se ele soubesse o que ela estava passando, mesmo sem ela ter dito muito. Mas algo nela sentiu que ele estava falando mais do que apenas palavras. Ele estava oferecendo uma parte de si, uma parte que ele raramente mostrava. Eu aprecio isso, Vinícius. Mais do que você imagina, ela respondeu, sentindo uma sensação de gratidão que não conseguia explicar completamente. Ele não estava apenas sendo um apoio para ela, ele estava permitindo que ela tomasse as rédeas de seus próprios sentimentos, no tempo dela. Naquele momento, algo mudou dentro de Isabela. Ela não sabia exatamente o que estava sentindo por Vinícius, mas algo em seu coração começou a despertar. Era como se ele tivesse acendido uma chama que ela pensava que já estava apagada. Talvez fosse cedo demais para dizer que estava pronta para se apaixonar de novo, mas, com Vinícius, ela já não sentia que estava carregando sozinha o peso de sua dor. Os dias passaram e, conforme a convivência entre os dois se intensificava, Isabela começou a perceber que estava se permitindo viver novamente, não apenas em termos de emoção, mas também em termos de autoconhecimento. As conversas com Vinícius eram diferentes, não apenas sobre o que ela queria para o futuro, mas sobre o que ela havia aprendido com seu passado. Ele a fazia refletir sobre si mesma, sobre suas escolhas. De alguma forma, ela começou a se perceber mais forte do que jamais acreditou que poderia ser. Mas, enquanto ela se abria para ele, Vinícius parecia mais distante. Havia momentos em que ele se mostrava vulnerável, mas esses momentos eram breves e raros. Isabela sentia que havia algo mais em sua história, algo que ele não estava pronto para compartilhar. Isso a deixava intrigada, mas também um pouco frustrada. O que ele estava escondendo? Por que ele não compartilhava mais sobre si mesmo? Em uma noite particularmente quieta, enquanto os dois caminhavam por uma rua iluminada pela luz suave dos postes de luz, Isabela não conseguiu mais segurar a pergunta que havia rondado sua mente por semanas. Vinícius, ela começou, sua voz tingida de curiosidade. Há algo que você não está me contando, não é? Ele parou de caminhar por um momento, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia uma leve hesitação em seus olhos, como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. Isabela percebeu que, por mais que ele fosse aberto, havia algo que ele guardava consigo, algo que ela queria entender. Vinícius suspirou e, finalmente, falou com um tom mais sério. Eu não sou perfeito, Isabela. Não sou o homem ideal que você imagina. Tenho um passado que não me orgulho, mas que ainda carrego comigo. Talvez um dia eu possa te contar, mas não sei se agora é o momento certo. Isabela o olhou, sentindo uma mistura de compaixão e curiosidade. Você não precisa me contar se não quiser, Vinícius. Eu só quero que saiba que você não está sozinho. Eu também tenho meu passado, minhas próprias cicatrizes. Não importa o que você tenha vivido, você não precisa carregar isso sozinho. Vinícius olhou para ela com um sorriso suave, como se, pela primeira vez, ele tivesse permitido a si mesmo ser vulnerável. Eu sei disso, Isabela, e agradeço por entender. A conversa não se estendeu muito além disso, mas Isabela sentiu uma conexão mais profunda com ele. Ela não sabia o que o futuro reservava para os dois, mas sentia que, finalmente, estava começando a se permitir sentir algo mais forte por ele, sem pressa, sem medo. Eles estavam construindo algo, e isso era mais importante do que qualquer expectativa que ela pudesse ter sobre o que o futuro traria. No fundo, Isabela sabia que a jornada para o amor verdadeiro não seria fácil, mas, com Vinícius ao seu lado, ela estava disposta a enfrentá-la. Ela finalmente entendeu que, para se apaixonar novamente, não precisava se esquecer do passado, mas aprender a seguir em frente com ele, em vez de deixá-lo ditar suas escolhas. Isabela acordou naquela manhã com um misto de sentimentos que ela não conseguia controlar. O coração ainda pulsava em um ritmo acelerado sempre que pensava em Vinícius.
mas havia também uma certa apreensão que a impedia de se entregar totalmente a ele. A conversa com ele na noite anterior ainda ecoava em sua mente, e ela não conseguia parar de pensar nas palavras que ele lhe dissera. Eu não sou perfeito, Isabela. Tenho um passado que não me orgulho. Mas o que ele quis dizer com isso? Qual parte de sua vida ele ainda guardava nas sombras, sem querer dividir com ela? Ela se levantou e, como sempre, seu olhar se fixou no espelho. Algo em sua expressão estava diferente. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional, mas também havia algo em seu interior que havia mudado. Vinícius estava fazendo com que ela se sentisse mais viva, mais consciente de quem realmente era. Contudo, a insegurança persistia, pois ela não sabia como confiar totalmente em seus sentimentos. Ela queria acreditar que estava pronta para o amor novamente, mas o medo de ser ferida novamente a impedia de se entregar por completo. Enquanto tomava seu café, Isabela pensou no próximo passo. Talvez fosse hora de ser honesta consigo mesma e com Vinícius. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que as emoções entre eles estavam se tornando cada vez mais intensas. Talvez estivesse na hora de enfrentar de uma vez por todas a verdadeira razão pela qual ainda se mantinha distante. No entanto, a vida, como sempre, tinha outros planos. Foi naquele fim de tarde que Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era de Renato. Ela hesitou por um momento antes de atender. O som da voz dele, familiar e cheia de arrependimento, fez com que seu coração disparasse, mas desta vez não com o mesmo medo que antes. Havia uma certa frieza em seu tom, algo que não passava despercebido por Isabela. Isabela, preciso falar com você, Renato disse, a voz carregada de tensão. Eu sei que tudo acabou da pior forma possível, mas há algo que eu preciso te contar. Algo importante. Ela suspirou, sentindo o peso daquela ligação. Não queria mais se envolver com o passado, não queria reviver as memórias de um amor que a havia abandonado. Mas algo dentro dela insistia para que escutasse o que ele tinha a dizer. Renato, o que você quer? Por que está me ligando agora? Isabela respondeu, tentando esconder o tremor em sua voz. Eu fiz algo errado. Algo que você precisa saber antes de seguir em frente, antes de dar o próximo passo na sua vida, Renato disse, a pressão em sua voz evidente. Eu estava com alguém antes do seu casamento. Algo aconteceu, e você tem o direito de saber a verdade. Isabela sentiu o chão se abrir sob seus pés. A última coisa que ela esperava ouvir de Renato era uma confissão sobre outro relacionamento. Ela fechou os olhos, tentando controlar a avalanche de emoções que ameaçava dominá-la. Você não tem o direito de me contar nada mais, Renato, ela disse, sua voz firme, mas com uma tristeza profunda. Você me abandonou no altar. Eu não quero mais saber de você. Ela desligou a ligação sem esperar uma resposta, sentindo uma mistura de alívio e revolta. O que ele tentava fazer? Pedir perdão. E se ele estivesse dizendo a verdade? Seria possível que tudo o que ela acreditava sobre ele fosse uma mentira. O que Isabela não sabia era que aquela conversa não apenas a abalaria emocionalmente, mas também colocaria à prova sua relação com Vinícius. No mesmo dia, ela se encontrou com ele para um jantar, mas a tensão entre os dois estava palpável. Ela queria ser honesta, precisava ser honesta, mas não sabia como lidar com a tempestade de sentimentos que havia se tornado sua vida. Isabela, você está diferente hoje, Vinícius observou, seus olhos atentos, como sempre. Ele a conhecia bem o suficiente para perceber que algo estava errado, mas Isabela não sabia como começar. Ela olhou para ele, sentindo a dor da traição e da decepção pulsando em suas veias. Por um momento, ela pensou em contar tudo, compartilhar o peso da ligação com ele. Mas então, a dúvida surgiu. Será que ela estava sendo justa com Vinícius? Ela ainda não sabia tudo sobre o seu passado, mas ele jamais havia demonstrado o tipo de comportamento que Renato teve. Além disso, ele sempre foi transparente com ela, sem segredos ou jogos. Ele a tratava com respeito, com paciência e, mais importante ainda, com carinho. Isso significava que ela poderia confiar nele. Vinícius, eu recebi uma ligação de Renato, ela disse, sua voz baixinha. Ele a olhou atentamente,
aguardando que ela continuasse. Ele me disse que estava com outra pessoa antes do nosso casamento. Ele fez tudo o que fez porque havia uma outra mulher. Eu não sei mais o que acreditar. Vinícius não respondeu imediatamente. Ele ficou em silêncio, olhando para ela com uma expressão que mesclava compreensão e preocupação. Então, ele tomou a mão de Isabela com suavidade e a olhou nos olhos, como se quisesse fazer com que ela entendesse algo importante. Eu sei o quanto foi difícil para você, Isabela. E eu sei que você ainda está carregando a dor do que aconteceu. Mas não deixe que esse passado defina o que você tem agora. Você merece ser amada por quem você é, não por quem os outros querem que você seja. E, mais importante, você merece alguém que te trate com respeito e honestidade, sem segredos. Isabela olhou para Vinícius, sentindo uma onda de gratidão e carinho por ele. Ele não apenas entendia o que ela estava passando, mas também estava disposto a apoiá-la sem reservas. Ele a fazia se sentir segura e, mais importante, ele nunca a forçava a tomar decisões precipitadas. Ele respeitava seus limites, e isso era algo que ela não sabia que precisava tanto até encontrá-lo. Vinícius, eu não sei o que fazer agora. Não sei se estou pronta para seguir em frente, mas não quero perder o que estamos construindo juntos, Isabela disse, sua voz cheia de incertezas. Vinícius sorriu suavemente, como se já soubesse a resposta, como se estivesse esperando por aquele momento. Você não precisa se apressar, Isabela. Eu estou aqui para você. Não importa o tempo que levar, eu estarei ao seu lado, esperando que você se descubra. E, se for o caso, estaremos prontos para enfrentar juntos qualquer coisa que o futuro nos reserve. Isabela sentiu uma leveza no coração, uma sensação de alívio que ela não sabia que precisava. Ela ainda tinha muitas perguntas, muitas inseguranças, mas estava disposta a enfrentar tudo isso com Vinícius ao seu lado. Ele era sua rocha, sua força. Naquela noite, ela finalmente compreendeu o que o amor verdadeiro significava. Não era sobre não ter problemas. Não era sobre um amor idealizado ou perfeito. Era sobre encontrar alguém que, mesmo com todas as suas falhas, a aceitasse e a amasse com sinceridade. E, com Vinícius, ela sabia que estava começando a descobrir o que realmente significava se entregar ao amor novamente. O vento frio da noite fazia as árvores balançarem suavemente enquanto Isabela caminhava pela rua silenciosa. A cidade parecia dormir, imersa em um tom dourado sob a luz suave dos postes. Ela sempre amou o som do vento nas folhas, o murmúrio calmo da natureza. Era uma metáfora para os seus próprios sentimentos, uma brisa tranquila, mas que carregava em seu interior algo muito maior, algo que ela finalmente começava a entender. Nas últimas semanas, ela e Vinícius se aproximaram cada vez mais. A tensão do passado ainda estava presente, mas o vínculo entre eles estava se fortalecendo. Isabela sentia que, finalmente, estava pronta para dar o próximo passo, mas o que a impedia de se entregar completamente era o medo. Medo de que o amor que ela estava começando a sentir por Vinícius fosse apenas uma ilusão, uma forma de escapar da dor anterior. Mas, naquela noite, algo dentro de si dizia que era hora de decidir. Ela não poderia continuar a viver entre o passado e o presente, sem tomar uma decisão definitiva sobre o que realmente queria para o futuro. Isabela entrou em seu apartamento, o ambiente silencioso e vazio. Sentia falta da companhia de Vinícius, mas não sabia se estava pronta para confessar tudo o que sentia. Ela havia se aberto para ele antes, mas agora as palavras pareciam difíceis de encontrar. Tudo o que ela sabia era que ele estava esperando por ela, esperando por sua decisão. Ela pegou o telefone e olhou para o número de Vinícius. O celular vibrava em suas mãos, e ela respirou fundo antes de atender. A voz dele, sempre calma e reconfortante, a acalmou instantaneamente. Oi, Isabela. Tudo bem? Oi, Vinícius, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Eu preciso te ver. Acho que é hora de a gente conversar. Ele demorou apenas um momento para responder, mas a tranquilidade em sua voz a fez sentir que ele estava mais do que disposto a esperar por ela. Eu estarei esperando por você, Isabela. Onde nos encontramos? O encontro foi marcado para um lugar especial.
um pequeno restaurante que eles haviam visitado nas primeiras semanas em que se conheciam. Ali, no aconchego da mesa à luz de velas, ela sabia que seria o momento de tomar uma decisão definitiva. Mas, antes de encontrar Vinícius, Isabela sentiu que precisava olhar para dentro de si mesma, entender o que realmente estava em seu coração. Ela refletiu sobre tudo o que havia vivido nos últimos meses. O abandono de Renato, o sofrimento, a dor que ela carregava e, mais importante, a reconstrução de si mesma. E Vinícius, ele entrou em sua vida sem pressa, sem expectativas, e a fez redescobrir a confiança, não apenas nele, mas em si mesma. Ele tinha algo que Renato nunca teve: a paciência para ouvir, o respeito pelas escolhas dela, acima de tudo, o carinho genuíno. Isabela chegou ao restaurante com o coração pesado, mas com uma clareza que nunca tivera antes. Ela sabia o que precisava fazer. E, ao vê-lo ali, esperando por ela com aquele sorriso tranquilo, seu medo se dissipou um pouco. Vinícius a olhou e levantou-se imediatamente, com a gentileza que ela tanto admirava. Ele a cumprimentou com um abraço suave, e o toque de suas mãos fez com que o espaço entre eles fosse preenchido por uma energia palpável. "Eu estava esperando por você, Isabela", ele disse, com a voz calma e reconfortante. Ela sorriu, mas a insegurança ainda estava presente. O que ela diria agora? Como poderia expressar o turbilhão de sentimentos que se passava dentro de si? "Vinícius", ela começou, a voz mais firme do que imaginava. "Eu pensei muito sobre tudo o que aconteceu, e sobre o que vem acontecendo entre nós." Ele a observou com atenção, sem interromper, como sempre. Sua calma era algo que a tranquilizava, mas também a fazia sentir que ela precisava ser honesta consigo mesma e com ele. "Eu sei que, quando tudo isso começou, eu estava perdida. Eu ainda estava lidando com a dor do passado, e talvez tenha tentado usar você como uma forma de preencher um vazio. Mas, com o tempo, eu percebi que o que eu realmente queria não era escapar, mas seguir em frente. Eu me dei a chance de me curar, e você me deu espaço para isso. E, agora, eu sei que estou pronta para algo mais." Vinícius sorriu, uma expressão suave e profunda, como se soubesse o que ela estava prestes a dizer, mas ainda assim estava ansioso para ouvi-la. Ele pegou a mão dela, com um toque firme, como se quisesse que ela soubesse o quanto estava ali para ela. "Isabela, eu entendo o que você está dizendo. Eu sei que você estava ferida e que não foi fácil para você confiar de novo. Mas eu nunca tive pressa. Eu sempre soube que o amor não é algo que se apressa, é algo que se constrói. E, ao seu lado, eu tenho visto o quanto você é forte e o quanto eu me sinto feliz em ver você voltar a acreditar no amor." As palavras dele, simples e diretas, tocaram seu coração de uma maneira que ela não podia explicar. Era isso. Ele a compreendia de uma forma profunda, sem pressa, sem pressões. Ele estava ali, ao seu lado, pronto para caminhar com ela, sem forçar nada. "Eu me apaixonei por você, Isabela", ele disse, a voz carregada de sinceridade. "E não importa o que o futuro nos reserve, eu quero estar ao seu lado." Aquelas palavras foram como um alívio. Algo dentro de Isabela se abriu, e o medo, que sempre esteve presente, finalmente começou a desaparecer. Ela olhou para ele com os olhos marejados, mas com um sorriso genuíno nos lábios. "Eu também me apaixonei por você, Vinícius. E estou pronta para seguir em frente. Quero que isso seja real. Quero que seja para sempre." A emoção tomou conta de Isabela, e, naquela noite, ela sabia que não estava mais vivendo no passado. Ela havia superado as cicatrizes, e, com Vinícius, estava pronta para construir um futuro. Enquanto eles se abraçavam ali, no pequeno restaurante, rodeados por velas e sorrisos, o mundo parecia desaparecer ao redor deles. Ela sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava no lugar certo. O lugar onde o amor não era apenas uma ideia ou uma lembrança do que poderia ter sido, mas algo vivo, pulsante e completamente real. A jornada de Isabela e Vinícius estava apenas começando, mas uma coisa ela sabia com certeza: não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. O que havia acontecido no passado já não importava mais. Eles tinham o agora. E, naquele momento,
O futuro parecia ser um lugar cheio de possibilidades.